está governando sobre tudo e sobre todos. Porque a doutrina de Deus é o que muda todas as coisas em nós. Graças e paz, queridos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Daniele, Ayrton, Ana Paula, Alonso já estão aqui. Se mais alguém entrou aí, dá um ok, dá um bom dia. Quero saber como é que vocês estão. Vamos dar início a mais uma aula live da nossa jornada bíblica que temos aqui aos sábados, que tem sido ricamente abençoadoras nas nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Muito bom estarmos aqui. Pastora Fernanda também já está aqui conosco. Glória a Deus. O pessoal está chegando, está entrando. E a Dé junto, lógico, sempre. Família Trote Mendes ali, muito bem representada em nome de Jesus. Amém? Como é que vocês estão? Aqui está tudo bem, Ana Paula, graças a Deus. Deus tem nos abençoado, tem nos conduzido aqui pelo propósito dele, Americana. Hoje está até um pouquinho, a temperatura está até amena aqui, amém? Bom dia Luciano, bom dia Luciana, ó, entraram juntos, Luciano está pela primeira vez aqui conosco, é aqui de Americana também, esteve no culto conosco no domingo, seja muito bem-vindo a essas aulas, Luciana, Deus abençoe. Me digam como é que está a temperatura aí em São Paulo, ou fora de São Paulo, se você não está em São Paulo. Tem gente aqui que vai entrando do Brasil, de fora do Brasil. Então quero saber como é que está a temperatura aí, como é que está o dia. Tenho certeza que Deus vai falar profundamente aos nossos corações nessa aula, em nome de Jesus. Lembrando sempre que o propósito da jornada bíblica é um conhecimento por aquilo que está escrito. Amém? Nós não seguimos nenhuma linha teológica, ok? Respeitamos todas as linhas teológicas, mas o propósito da jornada bíblica é fazer uma jornada por aquilo que está escrito. Tudo que é falado aqui tem respaldo de versículos, textos bíblicos, ok? E eu sugiro que você pegue sua caneta, seu marca-texto, tua Bíblia, teu caderno, porque tem muita informação para a gente compartilhar hoje, aqui nessa aula, nessa manhã. Nós vamos encerrar algo que está frio em São Paulo também, está um friozinho bom lá. Nós vamos encerrar um tema que nós estávamos falando semana passada, muito interessante, que abriu um leque, né, verdadeiro assim, de informações. E vamos, Luiz Borges, Deus abençoe, seja bem-vindo, Glaucus também. O pessoal está chegando aí, acredito que alguns não estarão conosco hoje devido a férias, feriado, né? Viagem, mas a Milena já entrou aqui também. Que Deus abençoe. Se tem alguém aí com você, olha, minha esposa, meu cachorro, meu papagaio está aqui comigo, avisa aí, tá? Para eu cumprimentar todo mundo. Pastora Nádia vai conseguir ficar um pouquinho aqui com a gente. Pastora Nádia daqui a pouco tem um evento evangelístico, eu tenho certeza que vai ser poderoso em nome de Jesus. Vamos lá, vamos dar sequência, vamos aproveitar bem o tempo. Essas aulas sempre vão das 7 às 9 da manhã, ok? São 2 horas de aula que nós temos aqui todos os sábados para um grupo. Essa aula é aberta, tá? Não tem o link, se você quiser mandar o link do YouTube agora, você pode mandar para quem você quiser, ok? Não tem problema. Mas ele sempre é compartilhado naquele grupo. Ah, pastor, eu ainda não faço parte do grupo lá do WhatsApp. Me manda uma mensagem direta, eu te ensino no grupo, porque temos sido verdadeiramente abençoados. Lucélia, bom dia. Pamela, bom dia. Deus abençoe a todos. Muito bom tê-los aqui conosco nessa manhã em nome de Jesus. Então vamos lá, queridos. Semana passada nós falamos sobre um tema muito importante, muito desafiador, que chega a ser até um pouco difícil de entender, que é a relação fé, soberania de Deus, ok? Porque muitas vezes falamos assim, bom, eu orei por alguém, um exemplo, né? Orei por alguém ser curado, a pessoa não foi curada. O que foi isso? Falta de fé? Isso é soberania de Deus? Deus não quis curar, eu não tive fé suficiente. Então isso realmente ele nos impacta, esse tema nos impacta muito. Por quê? Porque ter essa sensibilidade, esse entendimento
ele não é simples. E aí nós falamos um pouquinho sobre, sim, a Bíblia diz, em Mateus 21, 22, lembrando que eu uso sempre aqui a linguagem, né, a tradução bíblica, eu uso a King James atualizada, ok? Então você vai ver que os meus versículos é a King James atualizada. Caso você goste de outra versão, não tem problema, tá certo? Já expliquei aqui numa aula que as versões, elas não interferem na questão fé, elas não interferem na questão relacionamento com Deus, elas podem interferir um pouco no entendimento, tá certo? Dependendo de uma linguagem muito rebuscada, uma linguagem muito erudita, às vezes tem uma linguagem mais simples, mas elas não interferem na questão fé, questão relacionamento com Deus. Isso é um engano, tá? Muitas vezes as pessoas entendem isso de forma errada. Bom dia, Dalton, também já está aqui conosco. Não sei se eu cumprimentei todo mundo. Deus abençoe a vida de vocês. Então, o que nós vimos? Mateus 21, 22 diz assim: e tudo o que pedirdes em oração, se crerdes, recebereis. Ou seja, tudo que você pede crendo, a gente recebe. A questão é que muitas vezes a gente avalia a fé como uma sensação. Por exemplo, nossa, hoje eu acordei com uma fé, eu estou sentindo que... Queridos, fé não é sensação. Fé, segundo Hebreus capítulo 11, versículo 1, é certeza, é convicção. Então sim, por que alguns muitas vezes recebem um milagre e outros não? Primeiro, falta de fé. Sim, pode acontecer. Se não existisse falta de fé, Jesus não teria, e nós lemos na semana passada, confrontado 2 vezes os discípulos que estavam num barco sobre eles serem tímidos, eles terem pouca fé. E não os teria confrontado quando também eles tentaram expulsar um demônio de um menino e não conseguiram. E aí Jesus disse: vocês não conseguiram porque não tiveram fé. Por que sois tímidos? Por que não empreende uma fé com certeza e convicção? Então sim, algumas questões das nossas vidas podem ser falta de fé. Porém, existe uma outra abertura de entendimento que a palavra nos dá, que muitas vezes não recebemos aquilo que estamos pedindo, presta atenção nisso, e até anote isso, por preservação da alma, da salvação e do propósito. Ok? E isso, queridos, normalmente só Deus enxerga. O ser humano não enxerga. Ok? Quantos estão entendendo? A gente só vai enxergar o porquê que aquela oração não foi respondida, se está dentro da preservação da alma, da salvação e do propósito, se existir em nós humildade para reconhecermos nossas fraquezas. Ok? Nós temos um exemplo bíblico extraordinário, que é o que eu falei que a gente ia falar um pouquinho nessa aula, que é o apóstolo Paulo e seu espinho na carne. Veja que o apóstolo Paulo era um homem de fé ou não? Sim. A fé em Cristo que o apóstolo Paulo tinha o levou a ser um dos homens mais influentes que o evangelho já teve. Amém? O apóstolo Paulo foi um homem extremamente influente, ok? Porém, a Bíblia diz que 3 vezes ele pediu para que Deus tirasse uma situação na vida dele, a qual ele denominou como um espinho na carne. Veja só, um espinho na carne, e Deus não atendeu. A gente pode entender que ele não teve fé suficiente? Sim, a Bíblia não deixa totalmente claro, mas depois ele explica o porquê que esse espinho não foi retirado. Foi por capricho? Deus não quis curar? Deus não quis tocar a vida dele? Que situação era essa de Paulo? A Bíblia não esclarece, mas por outras passagens a gente pode ter um entendimento de que talvez Paulo estivesse se referindo a uma enfermidade física, mais específica nos olhos. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo tinha dificuldade em enxergar, tanto que algumas cartas ele não pôde escrever por próprio punho. E as que ele escreveu,
ele fez com grandes letras, porque a sua visão já estava comprometida. E ele tinha uma enfermidade, essa enfermidade que Paulo tinha, era uma coisa tão intensa que chegava até a ser escândalo para outras pessoas, né? Outras pessoas viam essa enfermidade como uma possibilidade de escândalo. Pô, como é que esse homem tão poderoso, tão ungido, tão usado por Deus, sofria deste mal? Só que entenda uma coisa, no caso de Paulo, e agora eu vou trazer para o contexto nosso, a maioria, não todos, mas a maioria, o que fazia permanecer esse espinho na carne era a sua arrogância. Era a sua arrogância. E aí, queridos, nessa hora, a soberania de Deus age para preservação. Preservação da alma, da salvação e do propósito. Por quê? Porque onde existe arrogância, corre-se o risco, presta atenção nisso, corre-se o risco de, ao chegar o milagre, ao chegar a manifestação do poder e da glória de Deus, essa pessoa não dar glória a Deus. Ok? No caso de Paulo, na maioria das pessoas acontece isso também. Ok? Veja só, abra sua Bíblia aí, 2 Coríntios 12, 7. Já tomou seu café, seu chá? Já esquentou aí nessa manhã? 2 carta aos Coríntios 12, 7, Paulo diz assim: e para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza das revelações, Paulo tinha sido levado ao terceiro céu, tinha visto coisas que ele não tinha palavras para descrever, a experiência que ele teve, ele não sabia se foi no corpo ou fora do corpo, aquela experiência foi tão poderosa que Paulo não sabia como reagir àquilo. Aí diz, e para impedir que eu me tornasse arrogante por causa das grandezas dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar, em outras palavras, para me esbofetear. Paulo era atormentado por um enviado do maligno, para que ele entendesse que ele não podia voltar à velha natureza. Entenda uma coisa, queridos. Entenda uma coisa. Paulo levou 14 anos para contar a experiência do terceiro céu. Sabia disso? 14 anos para contar a experiência do terceiro céu. Por quê? 14 anos. Porque ele tinha consciência da sua natureza humana, do seu velho homem. Paulo era um homem arrogante. Ele mesmo descreve, olha, se é para falar, presta atenção nisso, se é para falar de quem conhece a lei, eu sou judeu, eu sou fariseu, eu sou da tribo de Benjamim, eu era dos mais intensos na religião que eu tinha, eu sabia, eu conhecia, fui aluno de Gamaliel, eu estudei nas melhores escolas, eu conhecia mais que todo mundo, eu era arrogante, eu perseguia os do caminho, na época não eram nem chamados de cristãos, porque eu sabia que eles estavam errados, eu estava certo. Então Paulo tinha consciência que ele precisava ser humilhado para poder compartilhar as grandes revelações que Deus havia dado a ele. Você vê isso em Atos 9, versículos 1 e 2, você vê isso em Gálatas 1,14, Filipenses 3, 4 a 6. Paulo, vou até colocar para vocês aqui as referências, ok? Paulo sabia como era a velha natureza dele. A velha natureza de Paulo era marcada pela arrogância, pela soberba e pela prepotência. Agora presta atenção em algo.
Existe uma luta diária e contínua contra a nossa velha natureza. Como é que você era antes de Jesus? Era arrogante? Era mentiroso? Era soberbo? Era prostituto? Era enganador? Era usurpador? Era ladrão? Era impuro? Existe uma luta diária e constante com a nossa velha natureza que só vai ser vencida numa decisão de total dependência de Deus. Ok? Uma total dependência de Cristo. Tem algumas frases que eu vou postar aqui para vocês. Que aí você precisa anotar, até publicar se você quiser, divulgar. Mas que nós precisamos entender. O espinho na carne foi colocado para que Paulo não se tornasse arrogante. Agora, presta atenção. Ser arrogante é o pecado, não o espinho. Pois o pecado nos afasta de Deus. Mas o espinho nos aproxima de Deus. Olha isso. Ser arrogante é o pecado, não é o espinho. O espinho foi colocado por causa da arrogância. Porque o pecado te afasta de Deus. Qual é a única coisa que faz separação entre o homem e Deus? É o pecado. Mas o espinho te aproxima de Deus. Ok? Aonde a gente ouve, presta atenção nisso, aonde a gente ouve pela primeira vez falar de espinho na Bíblia? Quem coloca aí? Quando a gente ouve a primeira vez falar de espinho na Bíblia? Oi? Pastora Rosângela já soprou aqui. Vamos ver quem mais tem. Tá aí. Qual foi a primeira vez que a Bíblia cita espinhos na Bíblia? A Bíblia cita espinhos. Desculpa. Vamos, gente. Quero ver quem é que sabe. Gênesis, muito bem. No Éden. No jardim do Éden. Exatamente, olha só. Quando Adão e Eva pecaram, a terra se tornou maldita e nasceu espinhos. O espinho entrou no mundo por causa da arrogância do homem. Presta atenção no que eu vou falar. O espinho entrou por causa da arrogância. O homem quis ser igual a Deus. O homem intentou ser igual a Deus. Isso produziu espinhos. O espinho veio na cabeça de Jesus por causa da sua humildade. O mesmo espinho que foi gerado em arrogância, agora vinha como um selo de humildade na cruz. E o espinho permanece para trazer humildade a todo aquele que é arrogante. Quem entendeu? O espinho entrou pela arrogância, o espinho mostrou a humildade de Cristo e o espinho permanece na vida de todos aqueles que precisam de humildade para vencer a arrogância. Enquanto existir arrogância no coração do homem, existirá espinho. Do homem de Deus, do homem nascido de novo, haverá um espinho para lembrar que ele deve ser humilde. Quantos estão entendendo? Então o espinho, queridos, foi colocado para que Paulo não se tornasse arrogante. O espinho nasce da arrogância humana em querer ser igual a Deus. Deus usa o espinho para afligir a arrogância humana. E Jesus recebe uma coroa de espinhos na cruz para levar esse pecado. Esse pecado. Ok? O espinho nasceu por causa da arrogância humana. E Paulo, enquanto não se tornou humilde, enquanto ele não entendeu a frase que ele diz, a tua graça me basta, a minha graça te basta, quando Deus diz isso para ele, quando Paulo entende isso, ele está apto para compartilhar a experiência sobrenatural que ele teve. Presta atenção numa coisa, queridos.
Então, muitas vezes, para a preservação da alma, a alma de Paulo precisava ser preservada, a salvação de Paulo precisava ser preservada, o propósito de Deus na vida de Paulo precisava ser preservado. Então Deus não o curou, então o milagre não chegou, então a expectativa que Paulo tinha de ser livre daquela enfermidade ou daquele espinho não aconteceu. Então deixa eu te falar uma coisa, tem situações na nossa vida que nós vamos orar e não vai acontecer, e às vezes não é falta de fé, mas pode ser ainda um resquício da velha natureza humana. Quantos estão entendendo? Olha isso, gente. Olha como a Bíblia é clara em tudo. Entenda a história do apóstolo Paulo. Ele se converte. E no começo, presta atenção, no começo da caminhada cristã dele, ele tem a experiência. Ele tem essa experiência de ir ao terceiro céu. Todo mundo acha que Paulo teve essa experiência no final da vida. Não. Foi no começo. 2 anos depois ele vai para a Galácia, já enfermo. Talvez com essa enfermidade dos olhos. 8 anos depois, ele escreve para os Gálatas, agradecendo por não ter sido rejeitado por causa da enfermidade. Olha isso. 14 anos ele conta a experiência. E durante esse processo todo, 3 vezes ele ora por essa situação. Entenda uma coisa que eu quero falar para vocês. E quero que você anote aí. A graça que faz o homem feliz está muito além do que o coração humano realmente deseja. A graça que faz o homem feliz está muito além do que o coração humano realmente deseja. A gente acha que a felicidade está naquilo que o coração deseja. Ai, aquela casa, se eu comprar aquela casa, se eu comprar aquele carro, se eu viajar para tal lugar, se eu casar, se eu ter um filho, a gente acha que a felicidade está vinculada a isso que o nosso coração deseja. Desejar errado, não, pode desejar. Sonhe, tenha objetivos, tenha desejos. Mas o que faz realmente o homem feliz é a graça. É a graça de Deus. É a graça manifesta que nós estamos celebrando neste manto. E eu quero cumprimentar a todos com um Shabbat Shalom. Hag Sameah Pessah. Feliz festa de Páscoa, feliz festa da redenção, feliz festa da manifestação da graça sobre a tua vida. Bom dia, Valdemar, Deus abençoe sua vida. Seja bem-vindo. Amém? Amém, queridos? Exatamente, Luciano. Esse discurso de triunfalismo, né? Até desculpa falar assim, porque eu não gosto de usar esse termo, mas essa teologia triunfalista, ela não é bíblica. Deus quer sim dar vitória ao homem. Deus quer sim dar êxito ao homem. Deus criou o homem para que o homem governasse, para que o homem multiplicasse. Deus criou o homem para que ele exercesse autoridade. O homem Adão, né, ser humano. Deus criou o homem, bom dia Kelly, para que a manifestação da glória de Deus fosse testemunha na vida do homem. E diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então o propósito de Deus para mim e para a tua vida é nos levar além da vitória, mais que a vitória. Mas isso não está baseado em expectativa humana. Isso está baseado em manifestação de poder de Deus. Amém? Deixa eu falar uma coisa para quem quer ser usado por Deus. Quem quer ser usado por Deus? Quem quer ser um instrumento eficaz nas mãos de Deus? Escreve eu aí. Escreve no chat agora, eu quero. Se você quer ser usado por essa manifestação de Deus, escreve aí no chat agora, eu quero. E eu vou te falar uma coisa que vai marcar a tua vida. Em cima disso que nós estamos falando.
Porque tem muita gente questionando por que Deus fez, por que Deus não fez, por que eu fui curado, por que eu não fui curado, por que eu casei, por que eu não casei, por que eu venci, por que eu perdi. Deus quer falar agora só com quem quer ser usado por Ele, com quem quer ser um canal da manifestação da glória e do poder de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. O trabalho de Deus não é nos fazer felizes e confortáveis, mas gerar o homem e a mulher que Ele nos chamou para ser. O trabalho de Deus não é nos fazer felizes e confortáveis, mas gerar o homem e a mulher que Ele nos chamou para ser. Quem recebe? Quem quer ser o homem e a mulher de Deus que Deus chamou você para ser? Então, desculpa, isso pode passar por etapas e situações infelizes e desconfortáveis na nossa vida. Mas o homem rejeita isso. E ele não entende que rejeitando isso, ele está rejeitando o chamado que Deus tem para a vida dele. Ok? Exatamente. As pessoas, elas baseiam a fé delas numa expectativa humana. E na aula passada, Luciano, nós falamos o seguinte, nós falamos que a nossa fé precisa estar voltada não para os resultados, mas para a soberania de Deus. Amém? Deus sim, Ele é soberano, Ele respeita a nossa livre escolha e Ele promove o dom da fé para que a gente experimente, a gente adentre o sobrenatural. Amém? Então, queridos, o que Deus está falando conosco aqui nessa primeira parte aqui da aula, que é, na verdade, uma conclusão da aula passada, onde nós vimos realmente, né, a fé que Deus nos dá, queridos, é justamente para gerar um testemunho que vença as batalhas e que não seja isento das batalhas. Deus não vai nos isentar das batalhas, mas Ele vai nos dar êxito nas batalhas. Ele não vai nos isentar das batalhas, mas Ele vai nos proteger. Ele é a nossa dianteira, a nossa retaguarda. Amém? Então, queridos, o que a gente vê com a experiência de Paulo? É lógico que aqui eu estou dando um resumo dessa experiência. Já falei para vocês aqui nesse canal do YouTube mesmo, eu tenho 4 aulas, são 3 com mais uma imersão, 5 horas falando do espinho na carne. Nós falamos só sobre o espinho, nós falamos só sobre a experiência que o apóstolo Paulo teve e depois nós juntamos isso sobre essa oportunidade que Deus deu do apóstolo Paulo se tornar o homem que ele é. Ok? O apóstolo Paulo passou praticamente o ministério dele todo com esse espinho. Não é que ele orou 3 vezes no mesmo dia. Foram etapas, ele foi buscando a Deus. E ele orou uma vez. E depois nesse estudo você vai ver também Jeremias orando 3 vezes, se lamentando e Deus negando a oração. E depois você vai ver também nesse estudo Jesus pedindo 3 vezes que não fosse a cruz, que afastasse o cálice dele. E Deus também negando essa oração. Ah, mas negou porque Jesus era soberbo? Não, porque Jesus precisava passar por aquilo para que a redenção se estabelecesse. Jeremias precisasse passar por aquilo. Paulo precisava passar por aquilo. E a pergunta é, pelo que é que eu preciso passar? Isso vai me aproximar de Deus ou isso vai me afastar de Deus? O que você está passando hoje te aproxima de Deus ou te afasta de Deus? Eu conheço pessoas que por causa de enfermidades deixam de vir ao culto e perdem a oportunidade, sim, de pela fé serem curadas, ou de receberem uma palavra que revele o propósito de Deus naquilo. Eu conheço pessoas que por causa de situações adversas não oram, perdem o ânimo, quando na verdade essas situações devem ser a oportunidade de nos aproximarmos e dependermos mais ainda de Deus, de ouvirmos de Deus: a minha graça te basta, porque na tua fraqueza eu mostro o meu poder.
Porque é na tua impossibilidade que eu mostro o meu sobrenatural. Porque é na tua fraqueza que eu vou manifestar a minha glória. Quantos estão entendendo? Está assistindo, Milena? Glória a Deus. Assista essas aulas lá do começo da jornada bíblica. Você vai ver que ainda é formato Instagram. Eram as lives que eu fazia no Instagram na pandemia. Ok? Mas são aulas extraordinárias. Amém? É o espinho na carne por completo. Depois procura no... Quantos entenderam então? Existe sim. Então não podemos rejeitar que em algumas situações falta fé. Falta fé. Eu já vivi experiências em que eu não tive fé. Deixa eu compartilhar algo com vocês hoje, só para vocês entenderem. Uma vez eu estava fazendo um evento de jovens, a pastora Fernanda estava junto comigo, nós fizemos um coquetel num hotel para jovens empresários e vieram muitos jovens. E na hora do apelo, nós trouxemos um jovem lá de Joinville, um jovem empresário que deu testemunho, e na hora do apelo, muitos jovens vieram para frente aceitar Jesus. E veio um jovem de cadeira de roda. Eu já compartilhei isso aqui com vocês. E eu estava ali no púlpito, né? Eu era o organizador do evento, e eu ouvi uma voz audível, falando, olha, ora por esse rapaz, agora. E eu olhei para aquele rapaz da cadeira de rodas ali, recebendo a oração, né, do apelo ali, a oração da conversão, entregando o seu coração para Jesus. E eu rejeitei a primeira vez aquela voz, achei que eu estava ouvindo coisa, aquela voz audível, Deus falando de forma audível, falou novamente, ore por esse rapaz da cadeira de roda. E eu fiquei com medo, e eu duvidei, e eu não orei. Da mesma forma que aquele rapaz entrou na cadeira de roda, ele foi embora da cadeira de roda. E aquele evento acabou para mim, eu fiquei mal. Eu sabia que eu tinha falhado na fé. Então, existem momentos que a gente vai falhar na fé. Existem momentos. Jesus disse isso para os discípulos, vocês falharam na fé. Por que sois tímidos? Eu fui tímido. Eu preferi me preservar de algo que eu não criei que pudesse acontecer. E aí eu fui para casa e na minha oração, à noite, pedindo perdão a Deus, eu liberei aquela velha frase, mas e se ele não levantasse? Presta atenção. Jesus me respondeu de forma clara, o Espírito Santo disse assim, não ficou falando nada, olha, você tem que ter fé, nada. Ele simplesmente disse, e se ele levantasse? Quantos outros não creriam em mim naquele momento? Nesse dia eu entendi que a fé que eu empreendo a Jesus não é para que eu alcance isso, alcance aquilo. É para que a manifestação do poder, através da fé que existe em mim, alcance outras pessoas para Cristo. Enquanto você quer achar que a tua fé, o foco da tua fé é para que você alcance resultados na tua vida, eu te digo que vai faltar fé quando precisar. Mas quando você entende que a tua fé pode ser o canal para que o sobrenatural de Deus alcance outras vidas, jamais faltará fé. Daquele dia em diante eu nunca mais deixei de orar por ninguém. Todos foram curados? Não, porque quem cura é Jesus. Mas muitos tiveram experiências poderosas. E através dessas experiências, muitas famílias se converteram. Quantos estão entendendo o que Deus está falando aqui? Amém? Então, queridos, pode faltar fé, mas muitas vezes Deus também não age segundo a nossa vontade para preservar a nossa alma, a nossa salvação e o propósito que Ele tem nas nossas vidas. Amém? Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida a respeito desse tema que nós começamos? Foram 2 horas na semana passada e mais... Ah, pastor, eu não assisti semana passada. Tá na plataforma, tá no Hotmart. Subimos a aula para lá já, ok? Todas as aulas feitas aqui aos sábados, depois sobe, eu não estudo ainda na plataforma. Me manda uma mensagem
que eu mando o link para você se inscrever, caso você tenha interesse. Na plataforma no Hotmart já são mais de 80 horas aulas, né? E as aulas que estamos estudando lá semanalmente são as parábolas de Jesus em ordem cronológica, o porquê da ordem cronológica nas parábolas de Jesus, amém? Vamos para frente então? Vamos dar sequência? Quero falar um pouquinho com vocês a respeito da festa da Páscoa, ok? A festa que estamos celebrando começou nessa madrugada agora em Jerusalém, às 18 horas em Israel, iniciou a festa da Páscoa, que se inicia no 14º dia do mês de Nissan, ok? 14º dia do mês de Nissan, que é o dia do Cordeiro Pascal, do sacrifício pascal. Entenda, nós não vamos falar muito sobre isso agora, mas só para você entender, a festa da Páscoa, ela tem em Israel o sacrifício pascal, que é o primeiro dia, e depois ela tem 7 dias de festa, que é o que chamam das festas dos pães ázimos, ok? A festa dos pães ázimos. Por isso que você encontra lá, olha, quando vier a festa dos pães ázimos, a festa das semanas, né? De Pentecostes, e a festa de Sucote, a festa de Tabernáculos, não apareça diante de Deus de mão vazia. Você vê que ele chama de festa dos pães ázimos, porque são os 7 dias posteriores ao sacrifício do Cordeiro Pascal, ok? Então vamos lá? Vamos. O som está chegando legal aí, tá tudo bem? A imagem está boa? Então agora vamos lá que tem muita coisa para a gente ver nessa aula de hoje. E eu não vou entrar por todo o processo da Páscoa. Você conhece a história, você conhece Êxodo capítulo 12, a instituição da Páscoa, a direção de Deus. Hoje eu li um texto do apóstolo René Terranova sobre a Páscoa, ele falando assim, olha, para o povo de Deus, presta atenção nisso, olha que tremendo, para o povo de Deus viver a libertação, eles tiveram que se submeter a um processo, a uma direção, a uma organização divina. Deus deu passos que eles tinham que dar. E assim é a nossa vida espiritual hoje. Como é que você avalia a tua vida espiritual? Eu vou te ensinar. Você perguntando para Jesus, Senhor, qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo na minha vida espiritual? Então, por exemplo, se alguém aceita Jesus, nasce de novo, qual é o próximo passo para quem nasceu de novo? Ser batizado. A pessoa é batizada, sela a salvação, quem crer e for batizado será salvo. Qual é o próximo passo? Estudar a palavra. A pessoa começa a estudar a palavra, qual é o próximo passo? Compartilhar dessa palavra, da salvação que ele recebeu, ou seja, evangelizar. A pessoa começa a evangelizar, começa a ganhar vidas para Jesus, qual é o próximo passo? Transformar essas vidas que elas ganham em discípulos de Jesus. Ide, pregar o evangelho, fazer discípulos. Batizando, ensinando, e assim por diante, ok? Então a gente vê que a vida com Deus são passos. E quando vivemos esses passos, damos esses passos, experimentamos o processo divino de Deus na nossa própria vida. Então Deus chega para aquele povo e diz, ó, vocês vão fazer assim. Vocês vão separar um cordeiro no primeiro dia. Depois vão sacrificar esse cordeiro. Esse cordeiro ficava ali na casa. Aí depois vão comer assado, com ervas amargas, com os pães ázimos, lombos cingidos, cajado na mão, pronto para sair, vão aspergir o sangue na porta. Então Deus deu os processos, Deus deu a organização, e aquele povo se organizou. Eram mais de 600 mil pessoas, queridos, e todos receberam a informação de que tinham que passar o sangue, de que tinham que assar o cordeiro, de que tinham que passar por esse processo. Você percebe que Deus é um Deus que organiza o povo dele. E a igreja hoje, se estiver organizada dentro dos processos bíblicos divinos, se torna uma igreja livre.
para influenciar e para ir em direção à terra da promessa. Amém? Mas tem um elemento dentro dessa festa bíblica que eu queria compartilhar com vocês hoje, que é extraordinário. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, eu vou colocar aqui na tela, mas eu queria que você abrisse sua Bíblia, se você quiser acompanhar, em 1 Coríntios 5, versículo 6. 1 Coríntios 5, 6. Vamos lá? Deixa eu amaciar as cordas vocais aqui. Amém? Vamos lá. Diz assim, 1 Coríntios 5, 6. Nós vamos estudar os versículos, tá? Olha, falando do orgulho aqui de novo, ó. Da arrogância. Da soberba aí, ó. Esse vosso orgulho não é bom. Paulo está falando com os coríntios. Ok? A igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja na Grécia, era uma igreja gentílica. Não era uma igreja de judeus. Era uma igreja, não era como a igreja de Jerusalém. Era uma igreja de gentios. Ok? Aqueles que não vieram da doutrina judaica. Aqueles que não vieram do povo de Deus. Aqueles que estavam sendo atraídos para se unir ao povo escolhido. Ok? Então diz assim, ó. Esse vosso orgulho não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? Livrai-vos do fermento velho, a fim de que sejais massa nova e sem fermento, assim como certamente sois. Porquanto Cristo, nosso Cordeiro Pascal, ou seja, aquele Cordeiro sacrificado no primeiro dia da festa da Páscoa, já foi. Ele é Cristo. Você não precisa mais ter nenhum tipo de sacrifício, porque Cristo foi o sacrifício perfeito. Nosso Cordeiro Pascal foi o quê? Foi sacrificado. Por isso, agora presta atenção em algo que eu quero ensinar aqui para vocês. Por isso, celebremos a festa. O que nós entendemos aqui? O apóstolo Paulo, um dos apóstolos que doutrinou as igrejas, que a gente chama de doutrina apostólica, doutrinou a igreja, ensinava o povo de Deus, a igreja do Senhor, a celebrar a festa. Que festa? Que festa? A festa da Páscoa. Quem celebrava a festa da Páscoa? Os judeus. Quem o apóstolo Paulo está mandando celebrar a festa da Páscoa? A igreja. Agora ele diz, não com o fermento velho. Que fermento velho esse aqui, ó? Que fermento velho? Aqui tem uma interpretação muito errada. Muito errada. Porque muitos acham que esse velho fermento aqui era o judaísmo. Mas não, ele está falando desse fermento aqui, ó. O orgulho. Ó. Nem com o fermento, nem com o orgulho, nem com o maligno e a corrupção. Mas com os pães sem fermento. Que pão sem fermento é esse? Escreve aí, ó. Matzah. Esse é o pão sem fermento. É o pão ázimo, chamado no hebraico de matzah, da sinceridade e da verdade. Então presta atenção. A Páscoa, existe um conceito muito enganoso que diz assim, qual é a Páscoa que você celebra? É a Páscoa judaica ou é a Páscoa cristã? Queridos, deixa eu te falar, só existe uma Páscoa na Bíblia. Só existe uma festa da Páscoa na Bíblia que Moisés celebrou, que os reis celebraram, Davi celebrou, que Jesus e os apóstolos celebraram e que a doutrina apostólica mandava
direcionava, ensinava o povo de Deus a celebrar. Aqui ele está falando, ó, celebremos a festa. Ele está falando para quem? Para os gentios, como nós hoje. Ó, vocês têm que celebrar. Por quê? Porque a festa da Páscoa não é uma festa judaica. É uma festa bíblica. Mandada celebrar por Deus em estatuto perpétuo. Ele diz, essa festa celebrareis para sempre. Para sempre. Sempre celebrarão a festa da Páscoa. Ok? Haverá o Cordeiro Pascal. Por isso que na festa da Páscoa nós celebramos a morte de Cristo, o Cordeiro que foi sacrificado. Ok? Ok? E celebramos essa festa. Então essa festa é a mesma Páscoa. A Páscoa celebrada lá em Moisés é a mesma celebrada por Jesus e a mesma que ele quer que nós celebremos hoje. Foi criada no 3º século, presta atenção nisso. Foi criada no 3º por 4º século por Constantino no Concílio de Niceia, ano 325, foi criado uma outra festa da Páscoa, chamada Páscoa Romana, ok? Que, para agradar a gregos e troianos, vamos dizer assim, e para desvincular com os judeus, essa festa, ela foi inserida numa festa que já existia no equinócio de primavera, que já era uma festa à deusa da fertilidade, cujo símbolo era o coelho, que é um dos símbolos de fertilidade na natureza. Então presta atenção, essa festa da Páscoa romana foi justamente para que não fosse celebrado. Tanto que no Concílio de Antioquia, alguns anos depois, Roma proíbe de celebrar a Páscoa bíblica. Ok? Proíbe. E começa a perseguir os pais da igreja que ainda celebravam. Discípulos diretos do apóstolo João. Ok? Mas o apóstolo Paulo celebrava e ordenava que as igrejas celebrassem a festa da Páscoa. Com quê? Com pães sem fermento. O matizá. E é sobre o matizá, sobre esse elemento que eu quero falar com vocês hoje. É sobre esse pão sem fermento. Ok? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui rapidamente. Segura um minutinho aí. Eu vou colocar um matizá aqui na tela para você. Aqui a aula é ao vivo, tá, gente? A gente faz acontecer, ok? Deixa eu ver se eu consigo aqui copiar. Imagem. Isso, vamos lá. Ó, vou colocar um modelo aqui de matizar aqui na tela para vocês, ok? Consegui copiar uma imagem rapidinho da internet. Vamos lá, vamos voltar aqui. Opa! Vamos voltar aqui, ó. Esse aqui é o pão sem fermento, é o matizá. Esse é o matizá que você encontra as caixas já fechadas aí para comprar. Você encontra aí, que é o pão sem fermento, ok? É um pão que não teve fermentação, não foi acrescido de fermentação. Qual é o propósito do matizá na festa da Páscoa? E é isso que eu quero ensinar. Um elemento importantíssimo, ok? Um elemento importantíssimo que tem significados aqui extraordinários para a nossa vida espiritual. Hoje você vai enxergar a festa da Páscoa de uma forma diferente do que você está acostumado a enxergar. Amém? Quantos estão comigo aí? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Se quiser acrescentar alguma coisa, manda ver, ok? Vamos lá então. Primeira coisa que o matizá nos ensina: lutar contra aquilo que é natural. Ou seja, contra a nossa natureza. Entenda uma coisa, queridos.
A Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Amém? Quantos creem nisso? Ok? Porém, o que o pecado fez? Deus cria o homem com uma natureza ligada à terra. Sim, fomos criados do pó da terra. Assim também foram criados os animais. Assim também foram criados as aves. A partir disso. Ok? Deus modelou tudo isso. E aí o que acontece? Nós fomos criados com o discernimento, com a inteligência e com o Espírito para nos relacionarmos com Deus. E o Espírito governava a vida do homem. Porém, o homem peca. E quando o homem peca, ele perde esse governo do Espírito e essa relação com Deus. E a partir daí, o que acontece? O homem passa a ficar parecido com os animais. Ok? Sim, parecido com os animais. Por quê? Porque as inclinações naturais que os animais têm, no homem passou também a ser governo da vida do homem. Os animais têm o instinto da fome? Tem fome? Tem. O ser humano também. E como não tem o espírito para governar, para dar autogoverno, o ser humano come errado, come demais. Queridos, eu tenho uma cachorrinha aqui em casa, ela é uma mini Yorkshire. Ela é desse tamanho, ela pesa 2 quilos, queridos. Se eu colocar 3 vezes a comida, ela come 3 vezes. E se ainda cair uma pipoca no chão, ela vai lá pegar a pipoca. Instinto. Ok? O homem passou a se inclinar, a ter essas inclinações naturais, que antes deveria ser governado pelo Espírito, agora não é mais, porque o Espírito do homem morreu. Então, o homem tem instinto de competição, sim ou não? Olha a competição que existe no mundo, até dentro da própria casa, muitas vezes, marido competindo com esposa, quem ganha mais, quem ganha menos, quem pode mais, quem pode menos, competindo no amor dos filhos, competindo dentro do ambiente de trabalho, competindo na política, competindo um mundo de competição. Isso está entre os animais, queridos. Os animais é que ficam competindo por territórios. Entre os animais não tem o macho alfa que marca o seu território. O ser humano começou a viver dessa forma. Inclinações. Há em nossa natureza inclinações. Isso é natural do homem, mas nós não podemos ser dominados por essas inclinações. Veja o que diz, queridos. Efésios capítulo 2, versículo 3. Efésios 2, 3. Diz assim: anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando o quê? Satisfazer as vontades da carne, seguindo o quê? Os desejos e pensamentos. E éramos, por natureza, destinados à ira. Que ira é essa? Pessoas iradas? Não. Destinados à ira de Deus. Tanto que a Bíblia diz que nós fomos salvos. Do que nós somos salvos quando aceitamos Jesus? Somos salvos da ira de Deus, que vai, no final dos tempos, ser executada. Ok? No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida em Cristo, estando nós ainda mortos nos nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Ok? Então veja que antes, mortos no espírito por causa do pecado, nós andávamos buscando satisfazer a vontade da carne e seguir os desejos do espírito. Agora, presta atenção numa coisa. Vamos voltar aqui no WhatsApp. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. O pão, queridos, por natureza, quando você une a farinha, o óleo e a água lá, né, e faz o pão, o que acontece? Se você deixar o pão lá, sem acrescentar um fermento biológico, um fermento para que isso potencialize, né? O pão por si só ele cresce, ele tem uma fermentação natural para crescer. O matzá, ele é o símbolo dessa luta contra o que é natural.
E ele na Páscoa vem te ensinar e me ensinar que nós precisamos lutar contra aquilo que é natureza humana. O Matzah é o símbolo da Páscoa, que nos revela que eu e você precisamos lutar contra a nossa natureza humana. Amém? Ele luta contra aquilo que é natural. O Matzah, ele não fermenta, ele não vive o processo natural. Sabe por quê? Porque eu e você precisamos viver, a partir de agora, em Cristo, o processo sobrenatural. Guiados pelo Espírito, sujeitos à vontade de Deus. Amém? Deixa eu ensinar uma coisa muito linda aqui para você. Tem um termo bíblico chamado Meller, que quer dizer rei. Aqui, ó, tá na tela aqui, ó. Meller quer dizer rei, né? E ele é composto de 3 letras aqui no hebraico. Você lembra que do hebraico você lê de trás para frente, né? Da direita para a esquerda. São 3 letras. Essa letra aqui, ó, essa primeira letra aqui, ó, ela quer dizer o quê? Mente. A segunda letra, essa aqui, ó, ela quer dizer emoções. Deixa eu colocar a cor, que vai ficar mais fácil você perceber aqui, ó. Essa aqui é mente. Essa daqui, vou colocar esse verde aqui, emoções. E essa última aqui, ó, vou colocar outra cor aqui, preto. Quer dizer instintos. Veja que a palavra rei é composta de 3 letras, quer dizer mente, emoções e instintos. Isso quer dizer que a mente, que vem primeiro, deve estar acima das emoções e acima dos instintos. A mente, que é onde você decide, onde você raciocina se deve ou não, porque o Espírito te guia, mas é você que decide. Deve sempre decidir acima de emoções e instintos. Por isso que Jesus decidiu romper com as emoções, porque ele tinha emoções. Jesus chorava, Jesus se entristecia, Jesus sentia, mas não se deixava dominar por essas emoções. E os instintos, Jesus tinha carne, tinha vontades, e ele rompeu com essas vontades. Por isso, ele pôde se tornar o rei dos reis e o senhor dos senhores. Amém? Porque o Meller, o rei, ele é aquele que domina sobre emoções. Por isso que Romanos 12 diz, olha, transicionai a vossa mente, deixe a palavra regenerar a vossa mente, para que você não seja subjugado por este mundo, mas antes experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Então entenda uma coisa, queridos, para desenvolver sua santidade, você deve sujeitar a sua natureza à vontade de Deus. Você deve sujeitar a sua natureza à vontade de Deus. A Páscoa nos ensina. O povo se sujeitou à vontade de Deus, passou o sangue, assou o cordeiro, comeu as ervas amargas, cingido, vestido, com as sandálias nos pés, porque eles se submeteram àquela vontade. Eles foram aptos, eles foram santificados para sair do Egito em direção à terra prometida. Só quem está entendendo, escreve aí, ó, eu estou entendendo. E eu recebo em nome de Jesus. Por isso o primeiro símbolo, o primeiro ensino da Matzah na Páscoa é: lute contra aquilo que é natural. Lute contra aquilo que é a sua natureza. Não deixe a sua natureza humana sobressair em nome de Jesus. Amém? Vocês estão entendendo? Olha como dá para aprender com símbolos. Veja só. Olha só, vamos pegar respaldo bíblico para essa luta contra a natureza? Gênesis 4:7. Deus falando para Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te, dominá-lo. Olha só, cabe
a ti vencê-lo. Você deve dominar sobre o pecado. Você deve lutar contra aquilo que é natural. Contra aquilo que é natural. Ok? De que forma você tem força, queridos, para lutar contra aquilo que é natural? De que forma que você recebe força para lutar contra aquilo que é natural? Pela palavra. Você aqui recebendo essa instrução hoje, estudando, mergulhando, porque você vê que a gente aprofunda nas aulas. Todo mundo conhece a história da Páscoa, mas nós estamos pegando elementos, aprofundando. Eu quero até fazer uma menção aqui ao rabino Mateus Andoná, porque teve uma influência dele a respeito de algumas coisas aqui na aula, dos ensinos que ele tem para eu desenvolver essa aula aqui. Ok? Eu compartilho com vocês o quê? Aquilo que eu acho? Não, é aquilo que eu estudo. Aquilo que eu busco. E com respaldo bíblico. Já comentei aqui. Se não tiver, queridos, se não tiver versículo para confirmar o que eu estou falando, sem interpretação, só pelo que está escrito, eu não vou falar. Eu não vou compartilhar. Amém? Então o que é? Há uma luta. Agora, presta atenção em algo que Deus vai falar a respeito da palavra. Porque o que acontece? Essa distinção que fazem entre Antigo e Novo Testamento, ou Antiga e Nova Aliança, você pode chamar assim também, é muito nociva, porque elas estão ligadas. Elas estão ligadas. A Nova Aliança, queridos, em Cristo Jesus, nada mais é nova aliança. Nada mais é do que a confirmação da antiga aliança. Esse que é o detalhe. Não é a substituição. É a confirmação. Deixa eu dar um exemplo. Ó. Eu tenho essa aliança aqui. Ó. Vou tirar do dedo só para mostrar. Não costumo não tirar. Olha lá, a Rosane falando, não tira não. Esse anel aqui, um pedaço de metal, ok? Com algum valor financeiro. Ele é um símbolo no reino físico que representa espiritualmente a minha aliança com a minha esposa, em Deus. Ok? Essa aqui é desde o dia que nós casamos. Ela já está ficando gasta, ela está ficando velha, já mandamos polir, aquelas coisas tal. Aí eu resolvo agora, vou fazer... casamos em 2002, vou fazer 20 anos de casado. 20 anos agora, dia 7 de setembro. Presta atenção no que eu vou falar. Eu vou pegar e vou trocar esse anel. Ok? Tiro esse e ponho o outro no lugar. Eu troquei de casamento? Não. Eu simplesmente trouxe a confirmação através de um novo anel, de uma nova aliança. Ok? O que Jesus fez? Ele não revogou. Ele cumpriu. Ele confirmou. Esse cumprir é uma tradução também dada para confirmar. Ele confirmou a aliança dada. Deus para o seu povo. Agora também para o seu povo e para todos aqueles que de longe ele atrairia para caminhar junto. É o que diz a palavra. Amém? Então essa é a nova aliança. Que Deus quer que eu e você vivamos em Cristo Jesus. Nessa nova aliança, você não precisa mais do sacrifício do animal, porque Jesus é o próprio sacrifício. Nessa nova aliança, não precisamos de repetição, porque lá, todo ano, o sumo sacerdote levava para o sacrifício, pedia perdão. Não, nós temos um sumo sacerdote que é Cristo hoje, diariamente, advogando ao meu e ao seu favor. Amém? Porém, não foi para acabar, mas foi para confirmar. Ok? Abra sua Bíblia aí em Romanos 6, versículo 12. Deixa eu pôr aqui, vamos ler juntos.
Isso aqui vai ficar bem claro, porque às vezes acha assim, a doutrina apostólica é a doutrina de Jesus e não tem mais nada a ver com a lei, não tem mais nada a ver com os profetas. Não, na verdade tudo na doutrina apostólica é a confirmação. Porque o Deus é o mesmo, desde o começo até hoje. Amém? Vamos lá. Olha o que diz. Portanto, não permitais que o pecado domine o vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecerdes às suas vontades. Tampouco entregai os membros do vosso corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Já ensinamos aqui o que é iniquidade, ok? Né? O iníquo é aquele que ignora a lei, ignora o mandamento, se torna iníquo. Antes consagrai-vos a Deus, com que fostes levantados da morte para a vida, e ofereçai os vossos membros do corpo a Ele, como instrumentos de justiça. Presta atenção agora. Porquanto o pecado não pode exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Que resposta dar? Vamos nos atirar ao pecado porque não estamos mais a julgo da lei, mas sob o poder da lei, da graça? Não, de forma alguma. Então presta atenção. Não é porque, presta atenção nisso. O pastor Luiz Gaspar está aqui conosco também, Deus abençoe, não tinha te visto ainda. Glória a Deus. Entenda uma coisa, não é porque a manifestação da graça, ok? Veio cumprir a lei, que você pode agora se atirar ao pecado e fazer o que você quiser, porque estamos sobre a graça e até sobre uma corrente filosófica, porque nem é teológica isso, é filosófica, da hipergraça, das graça sobre graça. Queridos, não é isso. Aqui está falando, olha, não, de forma alguma, não é assim. Não é porque a graça veio e cumpriu toda a lei que agora você vai fazer o que você quer da tua vida. Existem princípios, continua existindo princípios. Vamos seguir. Versículo 16. Não estáis informados de que ao vos entregardes a alguém como escravos para lhe obedecer, sois escravos deste a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência que leva à justiça? Queridos, aqui tem algo extraordinário. O que é a Páscoa? Passagem. Passagem do quê? Da escravidão para a liberdade. Agora presta atenção nisso, porque isso é muito, muito importante a gente entender. Que liberdade é essa? Que liberdade está falando? A liberdade de eu fazer o que eu quiser da minha vida? Se eu perguntar aqui para vocês, se eu perguntar para a maioria de vocês aqui, vou fazer uma pergunta fácil. O que é liberdade? A maioria aqui vai responder o seguinte: quem é livre? O que é liberdade? Liberdade é eu fazer o que eu quero. Engano. Biblicamente falando, liberdade não é você fazer o que você quer. Olha o que está dizendo aqui. Se você se entrega a alguém para obedecer, você se torna escravo. Servo, doulos, lembra? Deixa eu escrever aqui. Lembra o termo para escravo? Em grego é doulos, que é a mesma coisa de servo. Escravo, doulos, servo. Já falamos sobre isso, tem uma aula sobre isso. Entenda uma coisa, desde o momento em que você foi livre da escravidão do pecado, você se entrega para Cristo para que Ele seja seu Senhor. Você se torna doulo, servo, escravo de Cristo. Ok? Então, ou você era escravo do pecado para a morte, ou você é escravo da obediência que leva à justiça. Liberdade é você poder escolher ser servo de Cristo.
ser escravo de Cristo. Agora presta atenção, versículo 17. Todavia, isso mesmo, pastor Luiz, é o poder da escolha. Todavia, aqui ó, a graça de Deus, porquanto, embora havendo sido escravos do pecado, obedecestes de coração a forma do ensino em que fostes submetidos. Vós fostes libertos do pecado, Páscoa, passagem do pecado para a liberdade, e vos tornaram escravos da justiça. Olha isso, gente. Olha como a gente precisa estudar a palavra, senão a gente não entende. Por isso muitos vivem uma vida de libertinagem. E o que Gálatas 5 ensina? Não useis da liberdade para dar ocasião à carne, para viver de forma libertina. Ok? Expresso-me assim nos termos do homem comum, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentastes um membro do vosso corpo como escravos da impureza e da maldade que conduz à iniquidade, ainda maiores, apresentai a partir de agora todo o vosso corpo como escravos da justiça para a santificação. Queridos, prestem atenção numa coisa que eu vou ensinar aqui para vocês agora. Para quem anda no pecado, a lei, ela é acusadora. A lei fica mostrando que a pessoa está errada de forma acusadora. Ó, você errou. A lei é para isso. Para que é a lei? Tanto que, se não existisse a lei, eu não saberia que eu estava pecando. Então, quando eu peco, a lei mostra, ó, você está errando, você está falhando, você está errando. Mas para quem nasce de novo pela graça, a lei passa a habitar dentro de mim. O mandamento vem para dentro de mim. Então, não adulterarás não é mais um discurso, mas é um princípio. E por isso, a lei não foi revogada, ela foi cumprida pela graça, porque ela passa a habitar dentro de mim. Ela passa a ser parte de mim. Então, o que acontece? Eu não adultero mais, porque a lei vai me oprimir se eu adulterar. Eu não altero mais, porque a graça manifesta no amor me faz entender que isso não deve ser feito. A lei, queridos, nunca foi criada para escravizar. A lei sempre foi criada para proteger, para mostrar, não vai por esse caminho. Ok? Por isso que Jesus disse, eu não vou, olha isso, eu não vou revogar a lei, eu vou cumpri-la. Eu vou fazer com que a lei, que antes era externa, era uma ponta, sabe, uma ponta te cutucando e falando, ó, você está errando, você está errando, você está errando. Para quem recebeu Jesus, nasceu de novo, agora a lei passa a ser algo dentro de nós para ser aplicado, para ser vivido. Ok? Quantos estão entendendo? Por isso, uma coisa você tem que entender, a lei não escraviza, ela protege. O pecado escraviza. Não é a lei que escraviza, é o pecado que escraviza. Ok? Exatamente. Olha lá. E Jesus, ele eleva o nível. Lembra, Milena escreveu aqui, ele intensifica a lei. Exemplo do adultério, né? Não precisa ser o sexo consumado, ela está falando só o desejo impuro com a mulher casada ou com o homem casado. Então, o que nós estudamos na reforma de Yeshua? O êxito, o aumento do nível espiritual. Jesus reforma a base da lei dos profetas, aumentando o nível espiritual nas nossas vidas, ok? Agora presta atenção, eu quero que você vá um capítulo para frente. A gente estava em Romanos 6, vamos para Romanos 7 agora. Olha o que está escrito aqui. Presta atenção nisso, querido. Estamos ainda falando do Matzah. Estamos falando de vencer a natureza pecadora. E como vencer essa natureza pecadora? Que luta! Como vencer essa luta? Olha isso. Pois quando éramos, Romanos 7,5, pois quando éramos dominados pela natureza pecaminosa, as paixões do pecado, instigados pela própria lei, então o que a lei fazia? Instigava isso, olha,
Veja que o pecado é ser dominado pelas paixões, pela natureza humana. A lei não é o pecado. A lei instigava. Esse pecado agia livremente no nosso corpo, de maneira que dávamos frutos para a morte. O que a Bíblia diz? O salário, a recompensa do pecado é a morte. Mas agora, fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo que nos aprisionava. O que nos aprisionava? A lei? Não, o pecado. Então, como fomos libertos do pecado, como morremos para o pecado, a lei não precisa mais nos instigar, porque agora estamos livres para cumpri-la de forma espontânea. Aqui a Bíblia está explicando. Para servirmos de acordo com a nova ministração do Espírito. O Espírito que habita em nós já nos ministra que não devemos fazer aquilo. Nós não precisamos da lei nos instigando, oprimindo, amedrontando, e não conforme a velha forma da lei escrita. A lei condena. A lei é o pecado? Não, mas a lei condena quem peca. Jesus liberta. Olha que lindo isso, ó. A lei condena, Jesus liberta. Portanto, que concluiremos? A lei é o pecado? De forma alguma. Olha isso aqui. A lei é o pecado? De forma alguma. De fato, eu não teria como saber que é pecado, a não ser por intermédio da lei. Porquanto, na realidade, eu não haveria conhecido a cobiça, se primeiro a lei não tivesse dito, não cobiçarás. Então eu viveria cobiçando sem saber. Mas a lei me revelou. Ok? Continuando. Versículo 8. Mas o pecado, aproveitando-se da ocasião dada ao mandamento. Então o que o pecado faz? Ele aproveita que a lei ensinou que era cobiça. E o que ele faz? Provoca em mim todo tipo de cobiça. E aí vem as tentações. Por quê? Onde não há lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu. E eu fui ferido de morte. E descobri que o mandamento que era para a vida, para que era o mandamento? Para que era a lei? Para a vida. Mas porque eu escolhi a desobediência, eu escolhi o caminho distante de Deus, ele se transformou para a morte. Agora presta atenção. Porquanto o pecado, valendo-se do mandamento, iludiu-me e por meio dele me matou. Agora, olha isso. Olha o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está aqui falando que a lei não serve, que a lei é uma porcaria. O apóstolo Paulo falou que a lei, ela nos revelou o pecado. E ela nos instiga se estivermos pecando. Mas olha o que ele diz no versículo 12. De maneira que a lei é santa. É um mandamento santo, justo e bom. Ou seja, a lei, ela é santa, ela é boa, ela é justa. A lei não é o pecado. Ela revela o pecado. Mas Cristo em nós nos ensina a não mais praticarmos por causa de sermos instigados pela lei, mas sim por causa da nova vida que Ele nos concede. Amém? Queridos, muitos interpretam essas passagens, o capítulo 6, falando, olha, a lei deve ser tirada, a lei não deve ser mais seguida, a lei não deve ser mais observada. Deixa eu te perguntar, Paulo, se Paulo falou aqui, ó, a lei não deve ser mais seguida, depois ele diz, a lei é santa, o mandamento é bom, é justo, então ele é bipolar. Queridos, tem interpretações bíblicas que fazem de Paulo um bipolar. Ele está falando, olha, a lei, ela é o
pecado e agora a lei ela é boa, justa e santa. Você está entendendo como a gente precisa estudar para interpretar a Bíblia de forma correta? A lei ela é santa, o mandamento é santo, é justo, é bom. Amém? Quantos estão entendendo? A lei instigava, mas agora Cristo em você te ministra, te revela. E o amor que se manifestou na graça está dentro de nós. Então você cumpre por amor. Por isso Jesus disse, olha, as leis e os profetas vão se cumprir tudo em apenas 2 mandamentos. Amarás a Deus e amarás o próximo. Você cumpre tudo. Você cumpre tudo no amor. Mas isso não quer dizer que não cumpra. Precisamos continuar cumprindo. Precisamos continuar praticando. Porque senão vamos estar negando aquilo que o próprio Deus estabeleceu como propósito e como princípio para a humanidade. Porque vai falar assim, mas a lei era para o povo judeu. Não, a Bíblia diz que em Abraão, todas as famílias, e as famílias representam famílias e nações, seriam benditas nele, por intermédio daquele povo. E aquele povo precisava ser preservado. E um tempo foi preservado pela lei. Por quê? Porque daquele povo viria o Messias que salvou a tua vida, que salvou a minha vida e que na Páscoa faz a passagem do pecado para a vida eterna. Só quem está entendendo e quem recebe, diga eu recebo, em nome de Jesus. Vamos para frente? Outro ensino que o Matzah fala conosco. A Matzah, o pão sem fermento, nos ensina sobre humildade. Ele nos ensina sobre humildade. É uma relação bem interessante aqui, que alguns rabinos fazem, né? O pão tradicional e o Matzah contêm os mesmos elementos. A diferença é o que infla através da reação química da fermentação. O que a fermentação faz? Ela infla, ela incha, ela coloca ar dentro. O Matzah, ele não é inflado. O Matzah, ele não é falso. O Matzah, ele é real. Ele é só os elementos ali, sem nada inflado. Querido, sabe o que a gente mais vê aí? São pessoas infladas. São pessoas antinaturais, querendo mostrar, querendo provar alguma coisa. Queridos, na Páscoa, a nossa verdadeira realidade como escravos do pecado, para sermos libertos em Cristo, aparece. Precisamos do sacrifício de Cristo para sermos libertos. Ninguém se autoliberta. Ok? Deixa eu te perguntar, o chocolate é real? Não. O Matzah é real. Por isso que o símbolo da Páscoa não pode ser o chocolate, queridos. O símbolo da Páscoa não pode ser o ovo de chocolate, jamais. O símbolo da Páscoa é o Matzah. É aquilo que é real, aquilo que não é inflado, aquilo que não é transformado. O chocolate não é nem o cacau. É o cacau inserido produtos químicos, inserido açúcar, inserido toda uma transformação. Queridos, o chocolate que você ganha de ovo de Páscoa não é a realidade. E Deus quer nos trazer ao entendimento da nossa realidade. Você sabe que a Páscoa é a festa, os judeus costumam dizer que é a festa da identidade de quem está em Deus. Ok? Nós não precisamos do fermento, que é o pecado. A Bíblia se refere ao fermento como pecado, para saber quem nós somos. A Páscoa nos liberta da soberba. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem se exibe para outros é uma pessoa escravizada, pois precisa da aprovação alheia para construir sua autoestima. Olha isso, vou até colocar aqui. Presta atenção nisso. Isso é muito forte. Quem se exibe para os outros é uma pessoa escravizada, pois precisa da aprovação alheia para construir sua autoestima. Forte, né? E ao mesmo tempo triste. Ver que as pessoas precisam disso. Sabe o que é humildade?
Humildade é você saber quem você é aos olhos de Deus. Quem você é aos olhos de Deus. Isso é humildade. É você reconhecer quem você é para que Deus possa te transformar. Olha ali, ó. Coloquei ali, humildade é saber quem somos aos olhos de Deus. Então, a gente vê uma festa da Páscoa aí no mundo, aí fora, romanizada, ilusória, mudando até os dias, colocando domingo como a grande celebração da Páscoa, quando na verdade a celebração da Páscoa é a noite que antecede ao Shabat. É quando Cristo foi crucificado, porque Páscoa fala de morte. Páscoa não fala da ressurreição. A ressurreição nós anunciamos, a morte até que ele venha, todas as vezes em que a gente comemora a ceia do Senhor. Todo mês, quando você participa da ceia, você está celebrando a morte para a ressurreição. Agora a Páscoa é você celebrar a morte para a tua libertação. Então, a gente vê que o cristianismo romano criou o domingo de Páscoa como o principal dia. Mas, na verdade, a Páscoa fala de morte. A Páscoa fala da morte dos primogênitos. A Páscoa fala da morte de Jesus. Jesus diz assim, eu quero celebrar, Mateus capítulo 26, essa última Páscoa, porque eu vou morrer. E Páscoa fala de morte, fala de passagem. Ok? Quantos estão entendendo que Deus está falando conosco aqui? Nessa manhã? Então o Matzah fala de humildade. Nós precisamos de humildade para reconhecer quem é Cristo. Paulo, falamos agora do espinho da carne, precisou ser esbufeteado. Desculpa, atormentado. Para poder experimentar a graça de Deus. Tem muitos que não estão experimentando a graça de Deus porque são arrogantes, porque são soberbos, porque ainda estão presos na arrogância humana, questionam a Deus, questionam homens de Deus, questionam a palavra, são insolentes. Eles têm, assim, eu fico às vezes com muito temor de ver pessoas que, de forma arbitrária, usam o nome de Jesus. Queridos, como assim? Usar o nome de Jesus de qualquer forma. Usar o nome de Jesus em vão. Fazer piada com o nome de Jesus. Fazer brincadeira com o nome que está acima de todo nome. Isso é muito sério. Precisamos voltar ao cristianismo bíblico, como eu costumo falar. Se você fala assim, pastor, como é que se considera? Você é evangélico, você é protestante, você é crente? Eu não me importo com essas nomenclaturas. Mas se eu tiver que me autodenominar, eu quero ser visto como um cristão bíblico. Alguém que reconhece que a palavra de Deus é fonte de vida e fonte de libertação e de transformação. Amém? Não posso brincar com essas coisas. Sobre a humildade, eu quero compartilhar um versículo com vocês aqui, que diz assim, Sofonias 2:3, buscai ao Senhor, vós todos os humildes da terra, que andais conforme a sua palavra. Está aqui a nossa identidade. A humildade faz a gente andar conforme a palavra, faz a gente buscar a justiça. Agora olha que interessante isso. Os humildes que andam conforme a palavra, buscam a justiça e continuam buscando a humildade. Olha isso. Quem aqui pode se considerar humilde o suficiente? Não. Se você já é visto como alguém humilde, então continue buscando a humildade. Olha isso. E aí, talvez, eu vou colocar isso talvez em vermelho, que é para chamar bem a tua atenção.
talvez sejais poupados no dia da ira de Yahvé, no dia da ira do Senhor. Ok? Talvez você seja poupado. Talvez. Meu Deus do céu, que isso? Humilde, conforme a palavra, buscando a justiça, buscando a humildade. Talvez, a Bíblia ainda fala, talvez você seja poupado. Ok? Olha que profecia. Exatamente, arrogante. Pensando que... eu estava lendo aqui, Luciano, mas perdi aqui, sumiu para mim a frase. Depois se você puder postar de novo, sumiu para mim. Então, primeiro, Matzah simboliza a nossa luta contra o que é natural. Segundo, o Matzah nos ensina sobre humildade. Terceiro, o Matzah nos ensina sobre a verdadeira liberdade. Diga assim aí você, verdadeira liberdade. Você sabe que a maioria de nós, já falamos um pouquinho, agora vamos entender melhor isso. Não temos consciência do que é a verdadeira liberdade. Como eu falei, você sabe que tem uma... Eu falei assim, se eu perguntar para a maioria aqui o que é liberdade, a gente vai responder que é fazer o que eu quero. Eu sou livre para fazer o que eu quero. Veja que numa enquete feita nos Estados Unidos, 85% das pessoas responderam que liberdade é fazer o que quer. Agora presta atenção em algo que eu quero ensinar aqui para vocês. O Matzah, aquele pão, deixa eu pôr ele aqui na tela, de novo para você. Esse pão aqui, esse pão, Matzah, ele já era conhecido do povo hebreu na escravidão, no Egito. Por quê? Porque era comum eles terem que, muitas vezes, comer o pão apressadamente. Você acha que os escravos, eles acordavam de manhã, tomavam seu café da manhã, e aí compartilhavam o café com os filhos. Queridos, isso não é vida de escravo. O escravo muitas vezes tem que comer correndo. Come de qualquer jeito, não tem hora para almoço, não tem tempo de fermentar o pão, não tem tempo de preparar. Então o que acontece? Ele já, muitas vezes, tanto que o Matzah é conhecido, queridos, como o pão da aflição. Ok? Nem sempre eles tinham tempo de preparar. Agora, presta atenção, deixa eu compartilhar algo com vocês. Quando Deus os redimiu, quando Deus mostra o plano de salvação, Ele manda que comam o mesmo pão. O pão da aflição. Porque o pão da escravidão se torna o mesmo pão da liberdade. Por que o mesmo pão da aflição se torna o pão da aflição se torna o mesmo pão da liberdade? Porque a verdadeira liberdade é quando nos tornamos servos, ou aqui, escravos de Deus. Essa é a verdadeira liberdade na minha e na sua vida. Sabe o que é ser livre? Livre é não ser escravizado pelas paixões, pelos vícios, pelos medos. E só Yeshua e a sua palavra podem realizar isso. Ah, pastor, como assim? Agora você escravo de Deus? Quando que Jesus me fez escravo dele? Queridos, deixa eu te falar, isso é forte. A maioria de nós rejeita.
Porque a palavra escravo ela é muito forte. A maioria de nós rejeita, mas eu vou te mostrar na Bíblia agora um texto que você conhece de cor e talvez você não tenha percebido que Jesus te chama para ser servo, para ser escravo dele. Eu vou pedir para você abrir a tua Bíblia. Eu vou pôr na tela, mas eu queria que você abrisse a tua Bíblia agora. Mateus 11, versículo 28. Mateus 11, versículo 28. Abre aí. Por favor. Enquanto você abre, eu vou fazer uma coisinha aqui. Abriu? Sim ou não? Quem já alcançou aí? Vamos lá. Presta atenção agora. Biblicamente falando. Diz assim, Mateus 11, 28. Acho que você nunca tinha prestado atenção nisso. Vinde a mim. Vamos lá. Vinde a mim, todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas. Ou vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Jesus disse que você ia descansar nele. Até aí tudo bem? Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração. E assim achareis descanso para a vossa alma, pois o meu jugo é bom e a minha carga é leve. Presta atenção. Deus diz assim, você que está subjugado pelo pecado, pelo mundo, sobrecarregado pelo pecado e pelo mundo, vinde a mim, porque eu vou te dar descanso. Eu vou tirar esse jugo que estava sobre você, mas eu vou colocar agora o meu jugo sobre você. O que Jesus está falando? Você não vai ter mais um jugo do pecado, mas você vai ter um jugo meu. Eu te dou descanso, mas você vai ter um jugo meu. O meu jugo é bom e é leve, mas existe. Você deixa de ser escravo do pecado, mas você passa a ser meu servo. Quem está entendendo? Hã? Queridos, a gente precisa ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Para não acreditar numa falsa liberdade que é pregado aí fora. Faz o que quer, vive do seu jeito, segue a palavra do jeito que você quer. Isso você pratica, isso você não pratica. Isso você faz, isso você não faz. Presta atenção nisso que Deus está falando. Jesus está falando, olha, eu quebro o jugo que está te trazendo sobrecarga e peso. Mas eu coloco um novo jugo. Então você vai continuar debaixo de um jugo. A gente precisa entender isso. Senão a gente não vai viver com Cristo. Sabe o que é jugo? Ó, vou pôr aí na tela para você. Jugo é isso aqui, ó. Isso aqui é jugo, ó. O que coloca sobre o boi para que ele trabalhe. Se não tiver esse jugo aqui, o boi que é forte, o boi que pode produzir, ele fica solto. Como é que ele vai produzir? A mesma coisa em nós. Deus sabe dos nossos talentos, Deus sabe da nossa capacidade, Deus sabe quem nós somos, mas Ele precisa nos direcionar para que nós nos tornemos produtivos. Tem muito cristão, tem muito crente, tem muito evangélico, protestante, você pode dar o nome que você quiser, improdutivo, porque não está debaixo do jugo, da direção de Cristo para a sua vida. Quanto está entendendo? Queridos, Jesus disse isso. Jesus disse isso. Sabe por quê, queridos? Porque desde o início, todo ser humano precisa de uma forma de governo sobre a sua vida. E esse jugo de Cristo é o governo dele sobre as nossas vidas. Existe um governo sobre nós. Em Yeshua é leve e suave.
Ok? A lei fora, ela é pesada, mas a lei dentro do coração, ela é leve e suave, porque é cumprida por amor. Presta atenção nisso. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo? Liberdade é quando dominamos nossas inclinações, sujeitando-as ao governo, lei de Deus. Por isso que Jesus não veio revogar, Jesus veio cumprir. Queridos, esse ensino que o Matzah está nos dando hoje, esse ensino que nós estamos recebendo de Páscoa, é para mudança de vida, é para você se tornar alguém produtivo. Alguém que, direcionado por Deus, alcança resultados. Deus quer que a sua vida seja uma vida de resultados. Mas se a gente vive desgovernado, como um boi que sai caminhando, que não puxa, que não exerce a força no caminho certo, você tem toda a força para conquistar, mas não conquista. Porque precisamos estar debaixo de governo. Quantos entendem isso? Meu Deus, não sei você, mas é muito que Deus está nos dando. É muito que Deus está nos dando aqui, nessa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Último ponto. Último ponto. Que Deus vai falar conosco aqui hoje. Matzah, ele é o pão da aflição e também da redenção. Olha isso. Olha o que o Matzah nos ensina. Ele é o pão da aflição e da redenção. Ou seja, presta atenção. Aquilo que hoje pode ser a aflição na sua vida, também pode ser o resultado na sua vida. Romanos 8,18 diz assim, olha isso, estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória em que nos será revelada. Ou seja, esses sofrimentos, eles não são nada quando a glória que ele nos revela, aquele espinho de Paulo, revelava a glória e a graça de Deus em sua vida. Essa aflição que você passa, queridos. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Quem passa por problemas? O que você achou que era a sua aflição será o símbolo da sua maior alegria. O que você achou que era aflição será o símbolo da sua maior alegria. Ok? Quer ver exemplos disso na Bíblia? A maior aflição para Abraão era não poder ter filhos. Se tornou o símbolo da sua maior alegria. A aflição na vida de Jesus era a cruz. Se tornou o símbolo da sua maior alegria. Porque ele viu o fruto do penoso trabalho. O pão da aflição se torna o pão da redenção. Aquilo que hoje é aflição na sua vida pode se tornar o símbolo da sua maior alegria. O Matzah na Páscoa nos revela isso. Amém? Eu quero colocar um último versículo como exemplo bíblico aqui para vocês. Gênesis 50, 20. Aqui é José falando. José, o 11º filho de Jacó, vendido pelos irmãos
escravizado no Egito, subjugado como um escravo, preso injustamente por uma falsa denúncia da mulher de Potifar, viveu na prisão, interpretou o sonho de Faraó, foi levado à presença de Faraó, se tornou governador do Egito. José, esse Matzah. José é o símbolo da aflição, mas que dentro do plano de Deus se tornou o símbolo da alegria, porque o povo, através da aflição de José, foi preservado. Foi através da aflição de José, na vida de José, que o povo hebreu foi preservado, para que depois pudesse se tornar o povo do qual viria o Messias para a redenção de toda a humanidade. Olha o que ele diz aqui, em Gênesis 50, 20. Olha isso. O mal que tinhas a intenção de fazer-me, o desígnio de Deus o mudou em bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje diante de vossos olhos, salvar a vida de um povo numeroso. Presta atenção. Em vez de você ficar aí, agora eu falo diretamente para você, em vez de você ficar aí choramingando, porque estão fazendo mal para você, porque estão te perseguindo, porque estão intentando contra você, se alegre em Deus, porque esse intento mal, Deus transformará em bem, para realizar algo grande diante dos nossos olhos. E nessa aula é uma palavra profética na tua direção agora. O mal que intentam contra você, Deus transformará o bem, para que os teus próprios olhos vejam os grandiosos feitos do Senhor. Amém? Olha o que José disse. O mal que vocês intentaram fazer, o desígnio de Deus o mudou em bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje diante dos nossos olhos. Salvar a vida de um povo numeroso. Eu quero te dizer que se você, como filho de Deus, servo de Deus, sujeito à vontade de Deus, Deus fará cumprir diante dos nossos olhos, para que um grande e numeroso povo seja salvo. Através da tua vida, muitos serão salvos. Através da redenção na Páscoa, na tua vida, muitos outros serão rendidos aos pés do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Quantos foram abençoados nessa aula hoje? Nessa manhã hoje? Meu Deus! O único símbolo da Páscoa, olha só como a Bíblia se conecta, como a Bíblia se completa. Uau! O que você vai postar hoje no seu Instagram? O que você vai postar hoje lá no seu Stories? Qual? Porque é tanta frase, é tanta coisa que nós vimos. Qual que você vai postar hoje lá e vai me marcar? Porque eu vou repostar. Posta lá a frase que mais falou com você, a sua maior impressão da aula de hoje. Me marca lá, @CarlosHTrotti, e eu vou repostar, e nós vamos divulgar, e nós vamos promulgar a palavra da salvação. Porque Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, foi entregue, foi sacrificado, para que eu e você tivéssemos vida, e vida em abundância. Uou! Glória a Deus. Glória a Deus. Que aula, queridos. Recebemos muito aqui nessa manhã. Quantos foram abençoados? Glória a Deus. Glória a Deus. Milena, Valdemar, Pastor Luiz, Luciana, Isabelle, Ana Alonso está aqui também. Pastora Maria Cecília. Quem mais está aqui conosco? Dá um oi aí. Glória a Deus. Obrigado pela confiança. Pastora Fernanda, Valdemar, quem mais está aqui? Luiz Borges, bastante gente aqui nessa manhã. Glória a Deus, que bom, feliz de estarmos aqui juntos, feliz de estarmos aqui recebendo. Como eu já falei, essa aula depois a gente sobe lá no
na plataforma. E fica a Cecília Basaglia também, Deus abençoe. Todos que estão aqui, que Deus abençoe grandemente. Amém? Eu quero liberar uma palavra. Que o Senhor Jesus, a nossa Páscoa, que o sacrifício dele, a morte dele, jamais nas nossas vidas se torne motivo de vergonha, ignomínia, mas que sejamos nós a anunciar a sua morte até que ele venha. Que essa passagem te traga hoje, no dia do sacrifício do Cordeiro, a libertação que você necessita em nome de Jesus. Que o símbolo da Páscoa jamais seja um ovo, um coelho ou um chocolate, mas que o símbolo da Páscoa seja Cristo. O Cordeiro da Páscoa seja lembrado, hoje e sempre nos nossos corações. Que o pão da aflição se torne o símbolo da tua conquista. E que jamais você se esqueça pelas ervas amargas, da onde Deus te tirou. Em nome de Jesus. Amém e amém. Uou! Glória a Deus, hein? Muito conteúdo nessa manhã para nós aqui. Que Deus abençoe, pastora Nádia. Isso, é aula para assistir de novo, para anotar, para refletir. Amém? Então nós vamos estar subindo essa aula lá na plataforma. Você vai achar ela lá no módulo de festas bíblicas. E eu sei que Deus tem muito ainda para nós, em nome de Jesus. Hoje não foi no Google Meet, hoje foi aqui porque eu tinha muito versículo para a gente ler juntos, então eu optei pelo YouTube, ok? Mas tenho certeza que recebemos muito. Então que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Hag Pessah Sameah. Feliz festa de Páscoa. Shabbat Shalom. Deus te abençoe. Amo sua vida. Entra lá no grupo. Coloca a tua impressão. Lá no grupo de WhatsApp. Ok? Coloca a tua impressão lá. Glória a Deus por a gente poder ter esse momento. Deus abençoe. Beijo no coração. Graça e paz.